C, sobre as noções de porcentagem. Iniciando esse vídeo, vamos ver aqui algumas maneiras ou formas de você apresentar uma porcentagem. A primeira delas, você pode apresentá-lo na forma de razão centesimal, ou seja, aquela em que o denominador é uma fração com o denominador 100. A segunda maneira é de maneira formal, qual vem ser onde deve aparecer o número com o símbolo da porcentagem. Essa é a nossa primeira coluna. E a terceira maneira, senhores, é na forma de um número decimal. Então, essa é a nossa terceira coluna, ou seja, 1%, podemos apresentá-lo na maneira formal dessa forma, na forma centesimal por 1 sobre o 100 e no número decimal por 0,01. Da mesma maneira, senhores, por exemplo, aqui 32% na maneira formal, na maneira ou no modo centesimal, 32 sobre o 100, e na forma decimal 0,32. Então, senhores, aqui temos aqui alguns valores apresentados nessas três formas ou representações de uma porcentagem. Bem, vamos agora a alguns dos nossos exemplos. O primeiro deles, uma loja lança uma promoção de 10% no preço de seus produtos. Se uma mercadoria custa R$120, quanto a mercadoria passará a custar? Bem, senhores, então nós temos uma loja que está oferecendo uma promoção de 10% sobre as suas mercadorias. E uma mercadoria de R$120, quanto devemos pagar? Bom, senhores, então para o cálculo do desconto, que é de 10%, do valor de 120, na condição fracionária, o 10% é 10 sobre 100. A maneira então de calcularmos o desconto, tomamos o total do custo da mercadoria, que é 120, e multiplicamos pela taxa, no caso aqui na condição fracionária. Senhores, 120 vezes o 10, ficamos com 1.200 sobre o 100. A multiplicação dentre esses dois valores. E aqui simplificando, né, senhores, ou então dividindo 1.200 por 100, equivale a 12. Então, o desconto é de R$12 sobre os 120. Então, senhores, para determinarmos quanto devemos pagar por essa mercadoria, só fazemos a diferença, né, do custo anterior pelo desconto, ou seja, 120 menos o 12 é 108, ou seja, devemos pagar pela mercadoria de 120, que era de 120 com desconto de 10%, devemos pagar R$108. Exemplo 2. Uma sala de aula possui 100 alunos, sendo que 40% são meninas. Qual a quantidade de meninas e de meninos? Bem, senhores, a quantidade de menina, no caso, é 40% sobre esse 100. Então, a de meninas, vamos tomar o todo, que é o 100, e multiplicar pela sua taxa, que é 40%. Então, senhores, 100 vezes o 40 sobre 100, podemos aqui até simplificar o 100 pelo 100, ó, e ficamos então com 40 meninas. Para chegarmos aos meninos, uma das maneiras, tomamos o todo dos alunos e diminuímos pelas meninas. No caso, 100 menos 40, 60. Então, senhores, temos um total de 100 alunos, com o percentual de 40% de meninas, sendo 40 meninas e 60 meninos. Exemplo 3. Uma compra foi efetuada no valor de R$1.500. Sendo dado um desconto de 20%, qual foi o valor pago? Senhores, tipo mais ou menos aquele primeiro nosso. O desconto de 20% em cima de 1.500. Olha só, 20%, a condição fracionária. Vamos calcular aqui o seu desconto, 1.500 vezes o 20%. Aqui, senhores, simplificando, 2 zeros de cá e 2 zeros de cá, ficamos com 15 sobre o 20, que é 300. Então, sobre o 1.500, nós já sabemos que temos um desconto de R$300.
O valor pago, então, é só você deduzir o total que era, digamos, para ser, menos o desconto, no caso, R$ 1.200. Outra maneira de você calcular esse tipo de problema é você trabalhar com as taxas. Ou seja, se temos a taxa 100%, que é o total, deduzimos o desconto. Ó. Fica então 80%, ou seja, 80 sobre o 100. Para então chegarmos ao desconto, você toma logo o todo e multiplica pela taxa da condição do desconto, que no caso é 80 sobre 100. Senhores, fazendo esse produto, chegamos também a R$ 1.200. Então, aí duas maneiras de você chegar a esse tipo de problema. Um comerciante que não possuía conhecimentos de matemática comprou uma mercadoria por R$ 200. Acresceu esse valor, fez um aumento de 50% de lucro. Certo dia, um freguês pediu um desconto e o comerciante deu um desconto de 40% sobre o novo preço, pensando que assim teria um lucro de 10, já que ele tinha feito de 50, né? A condição do acréscimo, ele pensou que dando 40%, ele teria ainda um lucro de 10. Bom, o comerciante teve lucro ou prejuízo? E qual foi esse valor? Bem, gente, esse problema vamos fazer em duas etapas. Primeiro vamos tomar a etapa do acréscimo aqui. Então, nós temos um acréscimo de 50%. Então, para calcularmos o aumento de 50% em cima de 200, vamos tomar o todo 200 e multiplicá-lo pela taxa 50%. Feito isso, temos aqui, senhores, um aumento de R$ 100. Ou seja, ele passou a vender essa mercadoria por R$ 200, que foi o custo, mais os 100 de lucros, que é o aumento, chegou a R$ 300. Tudo bem. Agora vamos à condição do cliente. Vamos chamar aqui de segunda etapa. Se temos aqui, ele vai dar um desconto de 40% para esse cliente. Então, senhores, o custo era R$ 300. Feito o desconto de 40% em cima dos 300, o desconto é então de R$ 120. Ora, então para chegarmos quanto o freguês vai ter que pagar, vamos ter que fazer a deduçãozinha aqui, né? 300, que era o preço, menos o desconto que ele deu. Olha só a mercadoria por quanto saiu para o cliente novo, com o desconto, ficou por R$ 180. Então, senhores, se ele havia comprado a mercadoria por 200 e vendeu por 180, ele teve um prejuízo de 20%, ou seja, em cima do preço de custo, 10% de prejuízo. Problema número 5. O FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um direito do trabalhador com carteira assinada, no qual o empregador é obrigado, por lei, a depositar em uma conta na Caixa Econômica Federal o valor de 8% do salário bruto do funcionário. Esse dinheiro deverá ser sacado pelo funcionário na ocorrência de demissão sem justa causa. Bom, determine o valor do depósito efetuado pelo empregador, calculado o FGTS sobre um salário bruto de R$ 1.200. Então, senhores, em outras palavras, um funcionário que recebe bruto R$ 1.200, quanto ele faz de pagamento ao FGTS? O empregador necessariamente tem que fazê-lo. Bom, então temos aqui a taxa de depósito, que é 8%. Temos a condição percentual, fracionária e decimal. Vamos fazê-la aqui de duas maneiras. Utilizando a razão centesimal, é só você tomar a taxa para saber quanto é que deve pagar e multiplicar pelo salário, o salário, 1.200. Ou seja, senhores, 8 sobre 100 vezes 1.200, ficamos com 9.600 dividido por 100, que é R$ 96. É uma maneira. A outra, que é mais fácil, mais breve, é só você tomar a taxa na condição decimal ou centesimal e multiplicar
pelo salário total, que é o 1.200. Então, senhores, 0,08 vezes o 1.200 dá 96, ou seja, o depósito a ser efetuado será R$ 96. Deixamos esses 3 problemas para os senhores, com a respectiva resposta. No mais, valeu, bons estudos e até a próxima.